Gravação iniciada, então vamos lá à solução dos exercícios, tá? Como sempre, em qualquer momento, tendo dúvida, é só perguntar, tá? O primeiro exercício, máquina de Atwood, né? Lá os dois pesos interligados por um cabo passando por uma roldana, muito parecido com o que a gente já tinha feito antes. Na verdade, todos eles são iguais, né? Ao que a gente já tinha feito antes, só com valores diferentes. O cachorro tava bravo aí com o barulho do. A minha também reclama pra caramba quando passa alguma coisa. Ontem foi dia de cachorro tremer, né? Vamos lá então. Primeiro exercício, máquina de Atwood. Calcule a razão entre as massas MA e MB para que MA seja erguida, ou seja, movimento nesse sentido, horário na roldana e descida de MB. Tá? Eu vou fazer com bastante calma. Qualquer dúvida, por favor, falem. Tá? E a ideia aqui é calcular a razão entre as massas para que a aceleração seja de 3 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, o primeiro passo, como em todos esses exercícios, é o de identificar as forças. Né? A Terra puxa esse objeto aqui para baixo, peso de A, puxa esse objeto aqui para baixo, peso de B, e esse aqui vai subir porque tem uma tensão aplicada diretamente sobre a massa pelo cabo, que vai superar o peso do objeto. E aqui o objeto vai cair com uma aceleração menor que a gravitacional terrestre, porque, além do peso, existe uma tensão puxando ele para cima. Então, do lado esquerdo, a tensão vai superar o peso, e do lado direito, o peso supera a tensão, mas, né, a tensão que vai fazer com que a aceleração de descida seja mais suave. O cabo é inextensível, o que significa que as tensões TA e TB têm módulos iguais, elas têm só mudança de onde elas estão aplicadas, né, nesse caso. E o que a gente pode dizer sobre esse movimento? Segundo a lei de Newton, diz que a força resultante aplicada sobre um objeto é igual ao produto da massa do objeto pela aceleração do movimento. Então, na massa MA, o que nós temos que tensão menos peso de A, que é massa vezes gravidade, né, é igual a massa A vezes a aceleração do sistema. Do outro lado, o que nós temos? Que o peso B, ou seja, a massa de B vezes gravidade, freado pela tensão, vai ser igual a massa B vezes a aceleração do sistema. Tá? Então, temos aí duas equações, uma para cada massa, já que todas as forças têm mesma direção, né? São todas horizontais, a gente não precisa do termo, são todas verticais. Legal. Que dados nós temos desse exercício? A gente sabe que a gravidade vale 10 e a gente sabe que a aceleração é igual a 3. Então, essas equações, com esses dados, ficam assim: tensão menos MA vezes 10 igual a MA vezes 3. E aqui, MB vezes 10 menos tensão igual a MB vezes 3. Vou deixar só o T em cada uma delas, de um lado, e a massa do outro. Então, da primeira equação, tensão vai ser igual a 3 vezes MA
mais 10 vezes MA. Na outra equação, tensão vai ser igual a 10 vezes MB, o T passou para lá, e o 3MB vem para cá, troca de sinal, menos 3 vezes MB. Tensão e tensão são iguais. Então, nós temos que, de um lado, 13MA vai ser igual a 7MB. E aí, vem uma série de opções possíveis. Vocês poderiam indicar assim, MA igual a 7/13 MB, ou MB igual a 13/7MA, ou ainda, né, seguindo aí com cada uma dessas opções, fazer o cálculo e deixar o valor em decimal. Então, 13 dividido por 7 dá 1,86 aproximadamente. Então, a massa de A tem que ser igual a 1,86 a massa de B, ou, ao contrário, não, peraí, troquei as bolas aqui. Esse é aqui embaixo, né? MB é igual a 1,86 massa de A. E aqui, 7/13 é o inverso disso. Então, 7 dividido por 13 igual a 0,54 MB. Então, tanto faz aí, qualquer uma dessas quatro respostas era válida. Poderia colocar ainda MA sobre MB igual a 0,54, ou MB sobre MA igual a 1,86, tá? Tanto faz, não tinha diferença. Pessoal, dúvidas nesse primeiro? Professor, Sim? esse exercício também pode atribuir valor para a massa também, não pode? O senhor resolveu assim de outra forma? Poderia, mas o que você teria que indicar seria esse 0,54 ou 1,86. Porque é o que foi pedido, né? A razão é entre as massas. Não, eu digo assim, se eu atribuísse um valor, por exemplo, para MA, colocasse lá 40 quilogramas ou 50 quilogramas para chegar no resultado, estaria errado? Estaria errado. Estaria errado porque Então, eu pedi a razão entre as porque eu, massas. Você teria que ter então, chegado. porque eu, Mesmo. Não, eu tive vendo uma aula do senhor do dia 11 de maio, daí o senhor atribuiu o valor para a massa. atribuir porque tinha sido dado. Você poderia atribuir. MA vai Esse eu não tinha. calcular o MB. Não, mas presta atenção. O que que o exercício pede? Calcule a razão. Então, você chegaria num valor de MB a partir do MA ou ao contrário, mas teria que fazer o cálculo de um dividido pelo outro e chegar nesse 0,54 ou 1,86. Ah, sim. Porque o outro exercício só mudava os 6 metros por segundo ao quadrado. O enunciado era tudo igual. Então, mas eu chegava nesse valor de razão. E Né? essa conta aí, professor, eu parei na fração. Tá errado se não realizar essa Estaria divisão da errado, fração? porque olha só, se você olhar o enunciado, cuidado com o enunciado da questão, é o mesmo sistema, mas aqui, ó, calcule a razão entre as massas, Ah, sim. tá? Eu coloquei só em forma de fração, MB e MA, então teria que dividir, então. Isso, teria que fazer a divisão. Ou deixar lá o 13 sétimos ou 7/13, também que Ah, seria assim, tá? tá bom. Mas o importante é que você desse a razão, porque é o que foi Entendi. pedido um resultado um pouco mais generalista, né? Tá bom, senhor. Ô, Tá? professor, Obrigado. Sim? eu cheguei a massa de B, né? Eu cheguei a 92,85. Daí então certo seria dividir pelo 50. É isso? Isso, exato. Ah, E aí tá. você chegaria ou no 1,86 ou no 0,54, dependendo da ordem que você tivesse feito a divisão, Entendi. entendeu? Tome muito cuidado com isso, viu? Isso, quando o pessoal faz o Enem,
Enem não, o ENAD, o Enem também acontece muito isso, tá? Muitas vezes você dá uma resposta correta, mas não foi a resposta do que foi pedido. Precisa tomar cuidado com isso. Tá? Então, atentem sempre. E geralmente em prova de múltipla escolha, tem a resposta correta de alguma coisa que não foi pedido, como meio que um teste para ver se você prestou de fato atenção no que foi pedido no exercício. Acaba sendo uma armadilha isso. Então, tome muito cuidado quando forem ler um exercício em responder aquilo que foi solicitado. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Beleza. Já salvei essa lousa e vou depois compartilhar com vocês, tá? Então vamos para o segundo exercício. Reparem, vamos lá, vamos ler o enunciado com calma, ó. A figura abaixo, na verdade ao lado, mostra blocos interligados por um fio inextensível, e esse inextensível é o que nos permite dizer que as tensões têm módulos iguais, que passa por uma rodana perfeita, sabendo que o coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície é 0,2, e que a massa apoiada sobre a superfície é de 120 kg. Calcule, aqui sim, ó, calcule o valor da massa M2 para que M1 seja arrastado com essa aceleração. Então, aqui eu pedi o valor de M2, não uma razão. Poderia ter pedido uma razão também, tá? Mas não. Aqui eu pedi o valor de M2. Então, quais são os dados desse exercício agora? Ó? M1 tem 120 kg de massa. O coeficiente de atrito dinâmico aí entre as duas superfícies é de 0,2 e a aceleração do sistema é de 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar essas informações e responder qual o valor de M2 para que isso aconteça. Tá? Opa, coloquei exercício 1, exercício 2, né? Então, ó, o primeiro passo para fazer o exercício, como no outro, como em todos os outros exercícios de dinâmica, é identificar as forças. Tá? Então, a Terra puxa M2 para baixo, P2, e ele cai com 2 metros por segundo ao quadrado e não 10, porque tem uma força que T2 que puxa ele para cima. A Terra puxa a massa M1 para baixo, P1, e ela não se move no eixo Y porque a superfície é capaz de anular esse efeito com a força normal. O objeto é puxado da esquerda para a direita pelo cabo, tensão 1, e essa força não é suficiente, é suficiente para colocar o objeto em movimento, apesar da força de atrito que atua aqui. Então, agora nós teremos duas equações, uma em x e outra em y, para a massa M1 e uma equação para a massa M2. Lembrando que lei de Newton, segunda lei de Newton, diz que a força resultante sobre um objeto é igual ao produto da massa dele pela aceleração. Então, aqui, eixo y da massa M1 não tem aceleração, não tem movimento. A gente tem estática aqui no eixo vertical. Então, força normal é igual a P1, que por sua vez é igual a 120 kg vezes 10. Logo, nós temos aí 1.200 newtons de força normal. No eixo X, o que nós temos?
que a tensão T menos a força de atrito, que é igual a coeficiente de atrito vezes força normal, é igual a massa do objeto, m1 vezes aceleração. Daqui nós temos, então, que tensão menos coeficiente de atrito é 0,2. Força normal, 1.200. Massa 1, 120. E aceleração, 2. Então, a partir daqui, nós podemos dizer que tensão menos 240 ou tem algo errado aqui. Força normal, 1.200 newtons. Ok. Mi força normal. Obrigado. Vai ser igual a... Não, tá certo, tá certo. Vai trocar de sinal, desculpa. Então, 120 vezes 2, também 240, logo a tensão é igual a 480 newtons. Então já temos um resultado, e aí vamos lá para a equação sobre M2, onde nós temos que P2, agora sim, sobre M2, P2 freado pela tensão é igual a M2 vezes aceleração. P2 nós não sabemos quanto é, sabemos só que é M2 vezes a gravidade. A tensão nós já sabemos, é 480 newtons. M2 nós não sabemos e a aceleração sabemos que é 2. Então, vou passar o 480 para lá, trazer o 2M2 para cá. Então, nós temos que 10 vezes M2 menos 2 vezes M2 é igual a 480. 8M2 igual a 480, logo M2 é igual a 480 dividido por 8, o que significa que M2 é igual a 60 kg. Então eu preciso de uma massa de 60 kg aqui para arrastar uma massa de 120 kg com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, uma aceleração aí bem levinha, né? 20% só da aceleração gravitacional terrestre. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida nesse segundo? Se eu acertei, professor. A pergunta ficou mais fácil, né? Ficou mais próximo do que vocês estão habituados. Aí eu pergunto a vocês, e se eu tivesse pedido a razão? Era só dividir, né? M1 por M2, você poderia fazer isso aqui, ó. Tá? Se eu tivesse pedido a razão. Então, quanto é M1 sobre M2? M1 é 120, M2 60, razão igual a 2. Ou M2 sobre M1, 60 dividido por 120, 0,5. Tá? Seria só fazer isso. Tá? Então, muito cuidado com o que é pedido como resposta. Nesse caso, a resposta era a massa e não a razão entre as massas. Tá? Deixa eu salvar isso aqui para vocês. Professor, Sim? se eu tivesse pedido a razão, então eu tinha que encontrar o M2, que seria 60 kg, e aí depois dividir com 120, que é o peso do Isso. M1, é isso? Isso mesmo. Eu tinha que fazer toda essa conta para chegar no M2, é isso? Ou, se eu não tivesse dado nenhum valor de massa, você poderia ter feito do jeito que eu fiz aquele outro.
Aí eu também teria um resultado mais genérico. Eu posso fazer ele aqui, peraí. Tá? Como é que seria se eu tivesse pedido a razão? Né? Se eu não tivesse dado, na realidade, se eu não tivesse dado o valor de M1, como é que você poderia resolver o problema? Tá? Você não tem isso aqui agora, né? Não tem isso, logo você não tem como fazer nenhum desses cálculos aqui. Nem esse, nem esse. Fazer o cálculo com a solução numérica, né? Ficaria tudo em suspenso. Tá? Então, se eu tivesse pedido só as razões, como é que seria o exercício? Ou, né, você poderia ter chutado um valor para uma e calcular aí a razão, você daria certo também. Ou você poderia fazer assim, tá? Sobre... O senhor falou em chutar um valor. Foi o que o Emerson fez, então, na conta lá Isso, na primeira. mas teria que chegar numa fração. Tá? Tá. Agora, se eu não chutasse o valor, se eu fizesse o exercício direto, então, o que nós teríamos? Força normal igual a P1 igual a M1 vezes gravidade, tá? Tensão menos a força de atrito igual a M1 vezes A, e aí, substituindo o valor embaixo, nós teríamos que T menos μ M1G igual a M1 vezes A. Tá? Então, como é que ficaria agora a tensão? A tensão seria igual a μ M1G mais M1 vezes A. Tem valores para isso? Tem. 0,2, gravidade 10 vezes M1, mais aceleração 2 vezes M1. 0,2 vezes 10 é igual a 2, 2 mais 2, 4. Então, a tensão seria igual a 4 vezes a massa M1. Guardo esse resultado e venho para cá. Do outro lado, P2 supera a tensão, e isso é igual a massa dele vezes a aceleração. Quem é o P2? P2 é M2 vezes a gravidade. Menos, quem é a tensão? Tensão é 4 vezes M1. Tá? Quem é a aceleração? Tá, deixa eu aqui, aceleração a M2, tá? Então, aqui nós temos M2 vezes 10 menos 4 vezes M1 igual a aceleração é 2M2, tá? Vou passar esse 2 para cá e deixar o 4 para o outro lado. Então, fica assim, 10M2 menos 2M2 igual a 4M1. Ou seja, 8M2 igual a 4M1. Logo, ou você vai dizer que M1 é igual a 2M2, ou que M2 é igual a 0,5M1. Mesmo resultado que você chegaria usando lá os 120 e os 60. Tá? Só que esse aqui eu não coloquei nenhuma massa para ficar ali. Não precisei calcular nenhuma delas. Tá? Então essa seria aí uma segunda. Agora, a partir daqui eu poderia resolver o exercício 1? Sim, poderia. Essa seria uma segunda solução. Bem fácil até, porque ó, agora eu posso dizer o seguinte: quanto vale M2? M2 é a metade de M1. Se M1 é 120, M2 então é igual a 60 kg. Tá? Essa seria aí também uma segunda possibilidade de solução do exercício 2. Tá? Eu vou até salvar ela aqui e deixar lá para vocês como exercício 2, solução 2, tá? Professor, eu fiz totalmente errado, eu acho. Acho que eu não fiz a primeira parte ali da tensão. Tem que achar a tensão, então.
Não necessariamente, eu poderia também. Esses exercícios têm muitas opções, né? Eu poderia também ter simplesmente pego essas duas equações aqui, uma outra possibilidade, ó. Eu poderia ter, nesse ponto aqui, tá? E neste ponto aqui, eu poderia simplesmente ter somado as duas equações, tá? Se eu tivesse feito uma soma aqui das duas, eu teria T menos mi M1G de um lado, mais P2 M2G menos T. E do lado direito, o que que nós teríamos? M1A mais M2A. E aí você teria T cancelando com menos T, tá? Qual seria agora o jeito mais fácil de resolver? Tudo que tem M1 para um lado e tudo que tem M2 para o outro, tá? Então poderia ficar assim: M2 já está aqui desse lado, gravidade menos aceleração, esse termo trocando de sinal. E do outro lado, M1, aceleração mais mi vezes gravidade, tá? E aí a gente chegaria também, M2, 10 menos 2, M1, 2 mais 0,2 vezes 10. Chegaria também no 8M2 igual a 4M1 do mesmo jeito, tá? Pensei que seria aí uma terceira via, digamos assim, sem chegar a calcular a tensão. Simplesmente somando as duas equações. Tá? Então, são várias opções de solução. Você pode gostar mais ou menos de uma ou outra delas, mas tem que chegar no mesmo resultado, né? Porque é um resultado físico, né? Qual é a massa que arrasta a outra com 2 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Tá? Vou até salvar isso aqui também como uma terceira opção. É que eu cheguei a 24, que eu multipliquei 0,2 por 1.200. Daí depois eu dividi 240 por 10. Tá? Eu não entendi ainda o que eu fiz aqui. Dá uma pensada e depois tira a dúvida para ver o que aconteceu. Ô, professor, Sim? se de repente eu fizesse assim, ó, não fizesse tudo isso que o senhor fez, e de repente eu fizesse assim na cabeça, é só eu dividir 120 por 2 vai dar 60, e colocar essa resposta 60, estava errado? Se fosse múltipla escolha, não. Se for uma questão discursiva como essa, sim. Você tem que mostrar porque chegou no Que resultado, né? chegou no M2. Ah, tá. Não, sim. Tá? Se fosse múltipla escolha, seria um chute. E aí, na múltipla escolha, ela é aceita, mas Ah, numa tá. questão discursiva, não. Tá? Tá, tá. Professor, Sim? tem aquela fórmula também que o senhor usou, né? Que é MB menos MA dividido por MB mais MA, né? Para daí, no caso, atribuir valor, né? Para Então, mas massa. aquilo ali não serve para cá, né? Mas depois, se eu pegar o resultado e dividir pela massa que eu atribuir, Não daí vai eu dividi. chegar, porque você tá pegando um resultado que vem lá do anterior, onde não tem atrito. E aqui tem atrito. Não, eu tô falando lá do primeiro, professor, que eu fiz aqui. Daí bateu o mesmo valor na hora de fazer a razão. Primeiro exercício. Então, mas no primeiro exercício, não tem atrito, vai dar errado. Pode Eu até ter coloquei só a chegado, massa. você É pode aquele até ter símbolo grego que chegado o no senhor mesmo colocou. valor por mera casualidade, mas tá errado, porque isso aqui, o primeiro exercício não tem atrito. No primeiro exercício, você tem um objeto apoiado um objeto pendurado no outro sem atrito, Sim. que é isso aqui. O segundo exercício você tem atrito, são exercícios bem diferentes. Um é a aceleração a aceleração de um é igual a aceleração de outro, pura e simplesmente Não, ó, pela professor, razão das massas. Aqui você eu tô tem falando.
Não, é diferente. Eu tô falando do primeiro exercício da forma que o senhor fez, com o outro primeiro que o senhor corrigiu, que eu falei pro senhor de atribuir o valor, mas no mesmo exercício. Tá. Então, mas Agora eu fiz a razão. Bateu. Mas você teria que justificar. Sim, vai bater, é o mesmo exercício. Você teria que justificar por que você chegou nessa equação, né? De onde que ela veio? Não caiu do céu. Mas não é esse exercício, não. É o primeiro lá. Não, tudo bem, mas você vai ter que mostrar o desenvolvimento. Você não pode pegar isso aqui, por exemplo, que vem de um exercício, simplesmente mudar os dados sem ter justificado. Senão, não estou dando aula de lei de Newton, estou dando aula de aplicação de fórmula, que não é o caso. Não. Esse exercício que o senhor resolveu, professor, eu vi da aula do senhor dia 11, eu fiz por lá. Não, tudo bem, mas tem todo o desenvolvimento para chegar no resultado. Sim. Ah, sim. Eu resolvi o exercício olhando aquela aula, dia sim, 11. Sim, é o mesmo exercício, sim. É o mesmo exercício. Sim. Todos eles foram feitos com outros valores já, né? Na realidade, é a mesma lista com outros valores, para vocês exatamente treinarem e verem quais são as dúvidas, tá? Então, 1, 2, 3. O terceiro exercício... Rafaela tá tão calada na aula hoje que eu fui até ver se ela estava aí mesmo. Oi, Tudo bem, Rafaela? Sim. Isso é o frio? É o sono. Tá bom. Terceiro e quarto exercício tratam de plano inclinado. A figura é a mesma, só que no exercício 3 é solicitado o valor coeficiente de atrito estático entre M1 e a superfície do plano 0,4, M1 250 kg, 30 graus, calcule o valor de M2 para que permaneça parado, ou calcule o valor de M2 para que M1 desça o plano inclinado. Então, esse aqui descendo e esse aqui subindo. Tá? Então, vamos colocar aqui na lousa o desenho. E vamos fazer o exercício 3, depois a gente usa esse mesmo desenho aqui para fazer o exercício 4. Tá? Então, no exercício 3, os dados são ângulo do plano de 30 graus, um ângulo mais amigável, mais baixinho, coeficiente de atrito 0,4, M1 igual a 250 quilogramas, item A, aceleração 0, e item B, aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, vamos colocar aqui, primeiro passo, identificar as forças. Legal. M2, a Terra puxa para baixo. P2. Por que que ele não cai? Ou porque ele sobe, né, no segundo caso? Porque tem uma tensão T2 atuando sobre ele. M1 é puxado para baixo pela Terra. P1. Essa força P1 tem dois efeitos: tentar arrastá-lo plano abaixo, que a gente chama de P1x, e empurrá-lo, né, contra o plano inclinado P1y. O ângulo entre P1y e P é igual ao ângulo do plano inclinado, a gente já discutiu isso algumas vezes. Como resultado da compressão do objeto sobre o plano, força normal atua aqui. E por que que ele não desce ou desce com uma aceleração menor do que a aceleração livre, né, que seria o g seno θ? Porque aqui atua sobre ele uma tensão T1. E além disso, como ele tem uma tendência de descida, contrário ao movimento de descida, tem também a força de
atrito. Tá? A identificação das forças é a mesma para o exercício A e para o exercício B. O que vai mudar? É que no exercício A, como ele diz que o objeto, o sistema permanece parado, a força resultante que atua sobre cada uma dessas massas tem que ser igual a zero. Esse é o caso estático. Aqui é a letra A. Oi. Eu posso fazer uma pergunta, assim, a curiosidade só. Sim. Se nessa força de atrito tivesse duas rodinhas, ia ter a força de atrito do mesmo jeito ou não? Sim. Não é igual a essa, né? Mas aí o atrito entre a roda e o objeto, que a gente não tratou ainda. Ah, tá. Não. É só curiosidade. Tá? Seria Mas uma. ia ter. Sim. Não, teria que ter, né? Se você tiver uma roda que vai girar sobre uma superfície, se não tiver atrito, ela não roda, ela patina, né? É a força de tração, né, professor? Não é? É a força de tração. Na verdade, a roda ela só gira se tiver atrito. E quanto mais atrito, maior vai ser a eficiência da força de tração, nesse caso. É o que, por exemplo, o que acontece com o carro quando ele passa numa lâmina de óleo? Ele perde a tração e, ao invés da roda girar, ele sai deslizando. Ah, sim, sim. Né? Então, o atrito seria diferente, seria um atrito um pouquinho mais complicado de tratar, mas isso mesmo. O que significa quando você diz o carro perdeu tração? Perdeu o atrito. Né? Se o carro não tiver com um coeficiente de atrito alto entre a roda e o piso, a roda não roda, ela arrasta, ela desliza. Tá? Entendeu? Valeu, obrigado. Imagina. Então, aqui, vamos lá. Sobre a massa M2, eu falo uma coisa e escrevo outra. Isso é um sintoma de esclerose, eu acho. A massa M2, o que nós temos? Que tensão é igual a P2, é igual a M2G. E a gente já sabe que T1 e T2 são iguais, né? Porque a gente tem um cabo inextensível. Então, de qualquer maneira, é sempre bom deixar aqui a indicação. Já sobre a massa M1, a gente tem equações no eixo X e no eixo Y. No eixo Y, força normal tem que anular o efeito de P1Y, que é o M1G, o peso, vezes o cosseno do ângulo θ, já que o P1Y é o ângulo adjacente aqui ao vetor P1. Já no eixo X, nós temos agora que tensão mais força de atrito anulam o efeito de P1x, ou seja, de M1G seno de θ. Então, essa igualdade aqui entre as forças ela é característica do sistema estático. Vamos colocar, então, o que a gente conhece nessas equações. Tensão igual a M2 vezes gravidade, 10. M2, lembrando que é o que a gente está buscando nesse exercício. Tá? Força normal é igual a M1G, então 250 vezes 10, vezes o cosseno de 30 graus. E a última, tensão mais coeficiente de atrito, vezes força normal, é igual a M1G seno de 30 graus. Tá? Observa agora o seguinte, se eu substituir tensão por 10 vezes M2 aqui, e se eu substituir a força normal, que é um valor já numérico, aqui, eu vou ter como única incógnita, então, o valor de M2. Tá? Então, vou fazer isso. Como é que vai ficar? No lugar de tensão, 10 vezes M2, mais 0,4 vezes 2.500 vezes o cosseno de 30 graus,
E tudo isso vai ser igual a... Reduzir um pouquinho para caber na mesma folha. E tudo isso vai ser igual a 2.500 vezes o seno de 30. Então, quem é o M2? 10 vezes M2 é igual a 2.500 seno de 30 menos 0,4 vezes 2.500 dá 1.000, né? Então, menos 1.000 vezes o cosseno de 30 graus, que é esse termo aqui, né? 0,4 vezes 2.500, que é igual a 1.000. Tá? Mudando de sinal. Logo, M2 vai ser igual a 250, né? Estou dividindo por 10, seno de 30 graus, menos 500, desculpa, 100, dividido por 10, não por 2. Menos 100 vezes o cosseno de 30 graus. Rodando a manivela, então 250 vezes o seno de 30 graus, menos 100 vezes o cosseno do mesmo ângulo. Isso dá aproximadamente 38,4 quilogramas, tá? Então tá aí. Eu preciso de uma massa de 38,4 quilogramas para equilibrar uma massa de 250 gramas nesse sistema aí com esse plano inclinado, tá? Chegaram nesse resultado? Eu cheguei a 220 Sim, quilos. professor. Bem próximo, né? Legal. Então, deixa eu salvar isso aqui. Esse é o exercício 3. Legal. Então, letra A, que era aí o atrito estático. Agora a gente vai passar para a letra B, que é o caso dinâmico, né? A distribuição das forças agora na letra B é a mesma, porém o caso não é mais estático. Então eu vou apagar isso aqui. Aí a gente vai passar. Já está salvo, viu? Se alguém não copiou, depois eu vou colocar lá nos na nossa lista, nas imagens aí do canal, tá? Então vamos lá para o 3B. O que nós temos agora? Que o sistema está em movimento, e um movimento tal que M2 sobe, a rodana gira no sentido horário e M1 desce. Tá? Então, força resultante que atua sobre cada uma das massas é igual à massa do objeto vezes a aceleração. E, de novo, a gente vai ter aí uma equação sobre M2 e duas equações sobre M2. A tensão vai superar o peso. Então, a tensão menos peso, M2G, é igual a M2A. Do ponto de vista de M, o que nós temos? No eixo Y, a gente não tem movimento, né? O objeto não sobe nem desce. Então, força normal
igual a M1G cosseno de θ. Isso vai permanecer. Já no eixo X, P1x, M1G seno do ângulo θ, menos tensão, menos força de atrito, que é mi força normal, igual a M1 vezes a aceleração. Então, temos novamente 3 equações e a gente vai substituir aqui os valores conhecidos em cada uma delas. Então, na primeira delas, tensão menos 10 vezes M2 é igual a 2, né, 2 da aceleração vezes M2. Tá? Logo, a tensão equivale a 12 vezes a massa M2, trocando, obviamente, aí só de quilograma para Newton. Né? Tá? Na primeira equação, sobre a massa M1, nós temos como calcular a força normal. A força normal é igual a M1 está lá no enunciado, 250, vezes a gravidade, vezes o cosseno de 30 graus. Então, a gente pode aqui já fazer o cálculo direto de força normal. Então, vamos lá, 250 vezes 10, 2.500, vezes o cosseno de 30 graus. Força normal é igual a 2.165,1 aproximadamente newtons. Então, força normal calculada aqui da segunda equação. E a última, nós temos então que M1G, 250 vezes 10, vezes o seno do ângulo de 30 graus, que é 1 meio, 0,5, menos a tensão, que nós já sabemos que é 12 vezes M2, menos Mi, 0,4, está lá no enunciado, vezes a força normal, 2.165,1. Tudo isso é igual a M1, 250 kg, vezes a aceleração, que é 2. Então, o único valor desconhecido aqui, né, na equação agora ficou aí realmente o M2, 250 vezes 10, 2.500, vezes meio, 1.250, então aqui 1.250, menos 12M2, menos 0,4 vezes 2.165,1. Isso dá aproximadamente 866. Igual a 250 vezes 2, que é 500. Então agora, vou passar esse cara para cá. Os outros dois vêm para cá. Então vai ficar assim, 1.250 menos 866 menos 500 vai ser igual a 12 vezes M2. Logo, M2 vai ser igual a 1.250 menos 866 menos 500. Tem alguma coisa errada. Está dando um valor negativo. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Tensão menos M2G igual a M2A. Esse cara pula para lá e ficou 12. Ok. Força normal M1G cosseno de 30. Ok.
Aí passou, veio para a última. Peso menos tensão menos Mi força normal é igual a 250 vezes 2, 500. 2.500 vezes meio, 1.250. Deve estar aqui. 0,4 vezes força normal. Vamos fazer de novo? 0,4 vezes 2165,1. 866,04. Tá. Se alguém vê o erro, por favor, me ajude também, tá? 1.250. Esse cara vai para lá com sinal positivo. E esse vem para cá com sinal negativo. Ah, Professor, sim? aí no lugar do 1.250, não é 2.500? É que daqui você tem o MG, que dá 2.500, seno de 30 graus. Seno de 30 graus é meio, né? Aqui. Ah, sim. Tá? T menos 10m2 igual a 2m2. Isso passa para lá, ficou 12. Ok. Força normal. M1G cosseno de 30. Será que o erro está ali? Vamos ver. Então, eu 2, fiz 2.500, depois eu multipliquei por seno de 30. sim, e Final aí da conta só. dá 1.250, né? É que daí eu fiz direto. Dando um... 2.165,1. E você chegou em quanto? Chegou no resultado diferente? Então, o meu resultado aqui, professor, deu 62,4, porque eu coloquei no 866 aí, eu coloquei 0,87. E no 2.165 eu Mas, coloquei 2,17. Eu errei tá. ali. Vou refazer isso aqui de novo. Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Tem algum erro que eu não estou vendo aqui. Cortar. Olha só. Voltando aqui. Sobre M2, tensão. Deixa eu abaixar ele. Tensão supera P2. Então, T menos M2G igual a M2A. Ok, força resultante. Eixo Y aqui, força normal igual a P1, M1G, cosseno do ângulo. Ok. E aqui nós temos que P1x, ou seja, mg seno do ângulo, menos a tensão, menos a força de atrito, o objeto ainda desce, com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? O que eu vou fazer? Vou substituir
estas duas equações na equação de baixo, tá? Então, como é que fica? M1G seno de θ menos tensão. No lugar da tensão, vai entrar quem? M2 vezes A mais M2 vezes G, tá? Que é o valor da tensão. Seguindo com a equação, menos Mi força normal. Quem é a força normal? Tá ela aqui. Tá? M1G cosseno de θ. E tudo isso é igual a M1 vezes A. Ok? Agora vamos substituir os valores numéricos aqui. M1 nós sabemos que é 250. Gravidade 10 e o seno aqui de 30 graus. Menos. Aqui a gente pode deixar 2 com 10 menos 12 M2. Ok? E aqui menos Mi 0,4 vezes M1 250 vezes gravidade 10 vezes cosseno de 30 graus. Tudo isso igual a 250 vezes a aceleração, que é 2. Vou passar só o M2 para o outro lado, né? Então aqui vai ficar 2.500 seno de 30 graus menos 0,4 vezes 2.500 vezes o cosseno de 30 graus, esse termo, e menos 2 vezes 250, que muda de lado, e para o outro lado 12 vezes M2. Tá? Agora vamos fazer a conta disso aqui. É isso aqui que estava dando negativo. Vamos ver se mudou. 2.500 vezes... Vamos lá. Seno de 30 menos 0,4 vezes o cosseno de 30 graus. Continua dando negativo. É muito estranho esse resultado. Só existe uma explicação possível para isso. O enunciado está errado. Sabe o que acontece? Já sei. E vou dizer para vocês onde o enunciado está errado. Esse objeto, mesmo que se nós tirássemos a massa M2 daqui, ele não desceria o plano inclinado. Conseguem ver por quê? Por causa do 0,4, professor? Por causa do 0,4. Só o atrito já seria suficiente para deixar esse objeto parado. Então, o que a gente vai fazer no exercício? Nós vamos mudar o enunciado, ó. E vamos colocar ele como 0,2
tá? E aí o que vai acontecer? As mudanças vão ocorrer daqui para baixo. Aqui não muda. Aqui vai ficar 0,2 e aqui 0,2. Ok. Então, ó, aqui 0,2, aqui 0,2. Então, agora nós temos agora sim, aqui vai dar 316, aproximadamente 317, igual a 12m2, m2 igual a 317 dividido por 12, 26,4 kg, tá? Ok? Então, não esqueçam de alterar lá no enunciado que o coeficiente de atrito tem que ser 0,2 e não 0,4, tá? Tudo bem até aí? Deixa eu salvar esse cara. 3B. E a gente depois, daqui a pouquinho, assim que vocês terminarem, a gente pode passar para o exercício número 4, tá? Assim que eu puder mudar para o exercício 4, me avise. Podemos passar para o exercício número 4 ou vocês ainda estão aí refazendo o 3? Pode, professor? Posso? Legal. O exercício número 4 vai ter que mudanças em relação ao 3? É a mesma. Porém, agora a ideia é que M1 seja arrastado subindo o plano inclinado e não ao contrário. Então essas setinhas aqui vão mudar de direção. Então agora nós vamos ter aqui, né, ele quer saber qual o valor de M2, para que M2 desça, rodando a gire para cá, e M1 suba o plano. Isso vai trazer uma alteração na força de atrito.
Então, a força de atrito agora, como ela sempre se opõe ao movimento, ela vai mudar para cá. Ela vai ficar paralela, né, a P1x. Por quê? O movimento é de subida, então ela dificulta esse movimento de subida. Se nós olharmos agora para os dados, ele vai ter uma pequena diferença. A gente tem agora, continuamos com 0,4 aqui. Só esse é o quarto exercício, né? Esse é o quarto exercício. Deixa eu trocar aqui. Tá. Então, no quarto exercício, 30 graus, Mi 0,4, tudo bem. E a massa foi para 280 quilogramas, ao invés de 250. A gente tem agora uma massa de 280 quilogramas e a aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado. Não tem mais letra A e letra B. Foi pedido só que essa aceleração seja de 5 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, o que muda em termos de força? A gente continua tendo duas forças aqui, as forças continuam sendo as mesmas, a única mudança é a força de atrito que atentem. O atrito é sempre oposto ao movimento. Se o movimento agora é de subida, o atrito atua dificultando, freando esse movimento, tá? Força resultante igual a massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. É o que a gente vai aplicar. Então, sobre a massa M2, o que nós temos agora? Que o peso dela, P2, é que vai superar a tensão, e não o oposto, e isso é igual a M2 vezes a aceleração. Sobre a massa M1, continuamos sem movimento no eixo vertical, então a força normal continua sendo suficiente para anular M1G cosseno do ângulo. Só que agora, do outro lado, o que nós temos é que a tensão supera M1G seno de θ, que é o P1x. Né? Já posso colocar o 30 graus ali, já que coloquei em cima, tá? Seno de 30 graus. E ainda supera a força de atrito, que é igual a μ, força normal. E que tudo isso vai ser igual a M1 vezes a aceleração, tá? Dúvidas até aqui? A física do exercício essencialmente acaba aqui, né? Na aplicação da lei de Newton. O restante é mais matemática, né? Então vamos substituindo os valores, ó. P2 eu não sei quanto é. M2G. M2 vezes 10. Menos a tensão, que a gente, por enquanto, desconhece. Igual a M2 vezes a aceleração, que é 5. Tá? Então, daqui a única coisa que eu posso dizer é que a tensão vai ser igual a 10M2 menos 5M2, logo, a tensão é igual a 5M2. Vou guardar a tensão, não a massa, né? A tensão vai ser igual a 5 vezes M2. Tá, legal. Guardei esse resultado. Da segunda equação, nós temos que a força normal é igual a M1, 280, vezes a gravidade, vezes o cosseno de 30 graus. Ou seja, nós temos que a força normal vai ser igual a 2.800 vezes o cosseno de 30 graus, que é aí o raiz de 3 sobre 2. Né? Isso dá 3.233,2 newtons. Também resultado devidamente destacado aqui. E aí, a gente pode ir substituindo os valores nessa terceira equação, que é ela que vai nos levar ao resultado de M2, tá?
Então vamos lá. Tensão. No lugar da tensão. Oi. No meu aqui deu 2.425 newton. 2.800 vezes o cosseno de 30? Do, 280 vezes 10 vezes o cosseno de 30 graus, né? É. O meu aqui deu 2.425. Espera aí, deixa eu fazer de novo. 2.800 vezes o cosseno de 30. Você tem razão, 2.424, né? Aí vai dar para 2.425. É 2.424,87. Nossa, eu não sei o que eu fiz aqui na calculadora. Obrigado, Zé. Alô, professor. 2.424,87 a gente pode Porque, arredondar. professor, Oi? o cosseno de 30 é raiz cúbica, né? Não, Não, raiz de 3 sobre 2, não é isso? raiz de 3 sobre 2. Então, aí dá Isso. 14 raiz de 3, que é igual a 24,25. Ou 24,24, se a soma dá 24,25. Sim. Dá 2.000, aproximadamente 2.425. 2.424,871. A gente pode arredondar para 2.425, tá? Então, substituindo todos esses valores agora aqui embaixo, o que que a gente vai ter? No lugar da tensão, 5M2. Tá? M1, 280, gravidade 10, seno de 30 graus é 1,5. Menos coeficiente de atrito, 0,4, vezes a força normal, 2.400. Opa, isso aqui ficou duro de ler, hein? 2.425, tá? Igual a M1, 280 vezes a aceleração 5, tá? Então, agora 5M2 menos, isso aqui vai dar 1.400 menos 2.225 vezes dá 970, né? 969,90, 970, igual a 280 vezes 5, que dá 1.400 também. Tá? Então, esticando isso aqui, 5M2 vai ser 1.400 mais 970 mais 1.400 de novo. Ou seja, a M2 vai ser igual a 2.800 mais 970, tudo isso dividido por 5, tá? Então, 2.800 mais 970 dividido por 5, 754 quilogramas. Vocês chegaram nisso? Sim, não, mais ou menos. Eu cheguei nesse resultado aí. Tá. Zé Luiz também deve ter chego, né? Porque chegou lá na tensão correta. Professor, Sim, para fazer esse cálculo na calculadora, a calculadora não pode estar em radianos, né? não pode estar irradiando. Ah, então foi isso que eu. Ou você vai ter que transformar para 30 graus, é π sobre 6. A minha está em radianos. Não, aí você tem que trocar lá, tem que aparecer o D. Ou você, no lugar do ângulo, você coloca π dividido por 6. Tá bom, senhor. Então, uma coisa ou outra, que aí vocês têm o resultado Obrigado. em radianos, tá? Então, exercício número 4 resolvido. Mais alguém com dúvida? Enquanto vocês dão uma analisada, eu já volto. Só um minutinho, tá?
Sim, não, mais ou menos? Sim, professor. Então, limpando a tela, vamos passar. O quinto e o sexto exercício são aqueles que misturam um pouquinho de cinemática com o que a gente está vendo agora de dinâmica, né, para calcular força média de atrito. Então, quinto exercício diz o seguinte: a gente tem um objeto com 2 kg de massa. Esse objeto é abandonado a partir do repouso, ou seja, ele está parado com velocidade zero e está a uma altura de 45 metros do solo. O objeto está lá no alto, 45 metros acima do solo, e ele cai até atingir o solo 5 segundos após o lançamento. E a pergunta é: qual foi a força média, né, de atrito que atuou aí nesse movimento de descida? Tá? Como ele fala em força média, a gente pode tratar a força de atrito como sendo constante, que é uma aproximação aí nesse caso. Então, desenho, está aqui o objeto, parado, 45 metros acima do solo, quando ele é abandonado e cai. Ao longo desse movimento de queda, duas forças atuam sobre ele. O peso, né, terra puxando o objeto para baixo, e ele não cai com aceleração igual à gravitacional, porque existe uma força se opondo a esse movimento, que é a chamada força de atrito. Tá? Como a gente vai tratar esse movimento como um movimento com aceleração constante, né, o que nós vamos ter aqui? Então, do ponto de vista da segunda lei de Newton, nós temos que o peso supera o atrito e que isso é igual à massa do objeto vezes a aceleração do movimento. Né? O peso nós temos 2 kg vezes 10, 20 newtons. A força de atrito nós não temos, a massa 2 e a aceleração a gente também não tem. Então não tem como resolver essa equação assim. O que eu vou fazer? Eu vou usar as equações da cinemática para calcular a força de atrito. E aí, com isso, eu posso calcular a força de atrito para calcular a aceleração. E aí, com isso, eu posso calcular a força de atrito. Tá? Nesse caso, nós temos aqui que a posição do objeto em relação ao tempo é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo menos 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Tá? A gente vai trabalhar essa equação no tempo de queda, ou seja, com o objeto lá embaixo. Tá? Então, daqui para cá, trabalhando no tempo de queda, o que nós temos? Em 5 segundos, o objeto chegou na posição 0. Ele que partiu da posição 45, com velocidade inicial nula, meio, aceleração, e chegou lá embaixo em 5 segundos. Tá? Então, nós temos aqui que 0 é igual a 45 menos 25 dividido por 2 vezes a aceleração. Tá? Ou ainda, né, que 12,5A é igual a 45, logo a aceleração é igual a 45 dividido por 12,5, o que é igual a 45 dividido por 12,5, o que é igual a 3,6 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, o objeto caiu aí nesse movimento com uma aceleração consideravelmente menor que a da gravidade, pouco mais que 1/3 da aceleração gravitacional. E aí, o que a gente vai fazer com isso? Volta aqui em cima,
e faz o cálculo da força de atrito, né? Então vai ficar assim. Puxar isso para cá. Vamos lá. Então a gente vai ter aí como grande final que 20 menos FAT é igual a 2 vezes 3,6. Professor, por que Logo, deu 25 sobre 2? ué, 5 ao quadrado é 25, né? Puta que pariu, eu errei nisso aí. Tá? 5 ao 5 quadrado. vezes 2. Não. 5 ao quadrado. É tempo ao quadrado. Então vai ficar assim. Força de atrito igual a 20 menos 2 vezes 3,6 dá 7,2. Então a força de atrito 20 menos 7,2. A força de atrito foi de 12,8 newtons, em média, nesse movimento de descida, tá? Então, a gente mistura aí um pouquinho de cinemática com dinâmica para tratar da força de atrito média, né? Que é, na verdade, uma maneira como é feito o estudo da força de atrito aí entre objetos sólidos e fluidos, né? No caso sólido, a esfera, né, o objeto, a massa e o ar. Tá? Tudo bem até aí? Ok, professor? Podemos ir para o sexto, depois que eu salvar, claro. Vamos aqui, exercício 5. Ok. Vamos para o número 6 agora, que é o último. Ok. Então, sexto exercício. Agora, ele trata de um objeto com 100 gramas, né, 0,1 quilograma de massa, que agora é lançado para cima com uma velocidade V0 de 50 metros por segundo e que atinge a altura máxima do movimento, ou seja, o tempo de subida, 3,5 segundos após ter sido lançado. E aí a pergunta é a mesma: qual a intensidade da força de atrito média que atuou sobre ele? Situação inversa, a gente tem agora que o objeto é lançado para cima e ele sobe, 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 sobe até parar, né? Então ele parte de uma velocidade 50 metros por segundo e chega numa velocidade final aqui de 0 metro por segundo. Em quanto tempo? Em 3,5 segundos. Ao longo deste movimento, nós temos duas forças atuando sobre o sistema. A força peso, que aponta para baixo, e agora também a força de atrito, que aponta para baixo. As duas estão apontando para baixo. Tá? Então, nós temos agora aqui peso mais FAT são iguais a menos a massa vezes a aceleração, enfatizando que a aceleração agora vai ser negativa. Aliás, não são opostas não, desculpa. A aceleração aponta para lá. A aceleração é que vai ter um sinal negativo no final das contas, tá? Do mesmo jeito, peso 0,1 vezes 10. Opa, o que eu fiz? Voltei. O peso nós temos, vai ser o 0,1 quilogramas vezes o 10 da gravidade, mais a força de atrito, que a gente quer saber quanto é, a massa 0,1 vezes a aceleração, que a gente quer descobrir quanto é. Então, de novo, preciso descobrir quem é a aceleração para chegar no resultado da força de atrito. Como que a gente vai fazer isso? Agora nós vamos usar
a equação de Torricelli, é o jeito mais fácil, né? Ou, nem tanto. A gente pode usar também a equação da velocidade, ó. Velocidade em qualquer instante é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, tá? Então, o objeto chega em velocidade zero, partindo da velocidade 50 em 3,5 segundos. Então, a aceleração dele vai ser igual a menos 50 dividido por 3,5, logo a aceleração 50 dividido por 3,5 vai ser igual a aproximadamente 14,3 negativo, né? Então, 14,3 metros por segundo ao quadrado. Vou substituir esse resultado aqui. Opa, que coisa feia que eu fiz. Aqui em cima. Ficou bagunçado demais. E aí, o que nós teremos? Que 1, né? 0,1 vezes 10, mais FAT é igual a 0,1 vezes menos 14,3. Então, a força de atrito vai ser igual a menos 1 menos 1,43, logo a força de atrito igual a menos 2,43 newtons. Ou ainda eu poderia responder, eu não lembro agora se a pergunta fala em módulo. Se falar em módulo, a resposta é 2,43 newtons, tá? Porque aí o módulo a gente tem que desprezar o... Vou recuperar o enunciado aqui, tá? Pergunta, calcule a intensidade. Então, tanto faz se você respondesse 2,43 ou menos 2,43, porque foi perguntado aí só a intensidade, tá? Dúvidas? Comentários? Nada? Esse foi o exercício número 6, tá? Bom, agora vamos bater um papo. Sério. Eu tinha dito a vocês que acho que seria um bom momento para fazer a P2 para a gente separar energia de dinâmica. Então a matéria da P2 fica até aqui. O que nós podemos fazer amanhã? Eu vou deixar vocês amanhã livres para fazer perguntas de qualquer um dos exercícios da parte Lei de Newton, né? Então é interessante que vocês... Eu não vou passar uma outra lista, porque a gente já fez bastante exercício sobre o assunto. Eu gostaria que vocês dissessem, poderia fazer o exercício 2 da lista tal, e aí, com isso, a gente vai tirando as dúvidas, tá? Para quem não tiver tempo de fazer isso, a gente pode deixar aí uns 20 minutos do início da aula de amanhã para vocês irem selecionando os exercícios que geraram mais dúvidas, tá ok? Quem tiver tempo de fazer isso hoje, excelente. Quem não tiver, pode fazer amanhã nesses primeiros 20 minutos aí de aula para depois a gente ficar tirando as dúvidas. E na próxima semana a gente faz a avaliação. Né? Do mesmo jeito, eu vou deixar a prova aberta a semana para vocês fazerem. E durante as aulas da semana que vem eu fico só na escuta de vocês respondendo a eventuais dúvidas, tá? Combinado, pessoal? Alguma dúvida sobre isso, sobre o procedimento? Combinado, professor. Tranquilo. Tranquilo, tá? Excelente. Então amanhã a gente faz aí um tira-dúvida geral e semana que vem P2, tá bom? Fiquem todos bem e nos vemos amanhã às 7h40 da manhã. Então a P2 o senhor não vai dar amanhã? Não. A gente pode deixar, né? Porque hoje não ficou espaço para nenhum exercício geral, né? Tá bom. Tá bom? Aí Ele vocês tira têm muita tempo de dúvida. dar uma revisada e eu refaço amanhã com vocês aqueles que tiverem mais dúvidas, tá?
Ok, professor. Valeu, obrigado. Até amanhã, então. Falou. Professor, Ok, obrigado. próximo. Tchau, até amanhã.